Este é o Ponto Final. Aqui vamos vasculhar nas histórias de personalidades ligadas ao futebol que penduraram as chuteiras ou o apito. Vamos viajar no tempo e andar por mais um Ponto Final. O nosso convidado terminou a carreira com um jogo internacional depois de mais de 20 épocas na elite do futebol mundial. Começou no século passado com 16 anos. Numa só época chegou a estar em 5 competições diferentes. A sua formação vem muito de trás. A pergunta, antes do ponto final, quem é? Artur Soares Dias, obrigado por estar aqui connosco no 00. Com estas dicas, era capaz de chegar ao seu nome? Obrigado antes de mais pelo convite, é sempre um prazer partilhar alegrias, tristezas e quem sabe algumas histórias. São estas as histórias que nós nos vamos lembrar para a frente, com alguma saudade seguramente, mas também com muita alegria pelo percorrido realizado. Confesso que não iria ser fácil responder à sua questão, porque eu acho que também deve haver mais uma boa quantidade de pessoas que também eles têm esse historial, participarem em muitas competições, participarem durante muito tempo numa longa carreira. E, portanto, ficaria na dúvida. Eu não quis alargar aqui os espectros, porque se eu dissesse 8 competições numa só época, eu acho que quase todas as pessoas iam chegar a um árbitro, porque é muito difícil um atleta, até se calhar impossível um atleta poder estar em 8 competições. Como é que um árbitro consegue concentrar-se numa só época em que tem constante... Muitas vezes ouvimos os jogadores e os treinadores falar da mudança de chip. Para um árbitro deve ser algo... inerente semana para semana. É um desafio constante. É só utilizar e porventura conseguirmos pensar nas dificuldades que temos e torná-las oportunidades. Foi assim sempre que eu levei a cabo durante a minha carreira toda. Foram inúmeras as dificuldades que todo e qualquer árbitro passa, e é fácil de qualquer um de nós no seu recato de casa pensar um bocadinho e vislumbra logo inúmeras dificuldades que um árbitro tem. Mas essa é uma delas, estar porventura numa Liga dos Campeões e a seguir estar numa segunda Liga, a seguir passar para uma Primeira Liga, a seguir a uma Liga Europa, a seguir a uma Conference League, a seguir ir ao Distrital, porque ao fim e ao cabo nós não podemos nunca esquecer as nossas raízes, e desde já muito obrigado à Associação Futebol Porto, porque foi ela que me viu nascer, foi ela que me fez crescer, foi ela que me potenciou estar aqui presente, ou pelo menos ter feito aquilo que fiz. E nessa medida é uma das dificuldades, e é essa uma mudança de chip contínua que tem que se verificar para estarmos adaptados à realidade que estamos a arbitrar. Tecnicamente ainda arbitrou nesta época 24-25, com a Supertaça. A Supertaça é referente sempre à época passada, não é? Uhum. Mas terminou a época na Arábia Saudita, num jogo entre o Al Nassr e o Al Hilal. Já sabia que aquele ia ser o seu último jogo? Sim, já sabia que ia ser o último jogo, foi planeado, foi programado, era algo que estava previsto. Realizar esse jogo nessa altura, sendo como o último. Sendo certo que também não era descabido, a certa altura ponderou-se que fosse o jogo do europeu. Não foi isso que acabou por se verificar, e portanto, mas era... Como é que se vai para o último jogo? Tranquilo. É algo que foi preparado, planeado, levou mais de um ano a preparar mentalmente. Ainda não caí em mim, digamos, enquanto a saudade, seguramente vai aparecer, seguramente vamos sentir sempre falta daquele nervosismo, da gestão do jogo, algo que eu gostava de fazer e que sempre adorei fazer, estar no meio dos 22 jogadores, a tentar fazer o melhor, a tentar, sabe, só porque se calhar nunca comentei isto, eu fui para a árbitro porque imaginava, na minha terra idade, que era possível um árbitro não errar nenhuma vez no jogo. Então esse foi o objetivo que sempre tive na minha cabeça. Eu vou ser o primeiro a não errar nenhuma vez no jogo. E conseguiu alguma vez? Acabei a carreira sem conseguir atingir essa realidade. Mas era esse o meu grande objetivo, era conseguir que ninguém falasse de mim, que ninguém me dissesse nada. Artur, e quando é que percebeu que isso era utópico? Isso é fácil, passado poucos anos. Porque é interessante, naturalmente, se calhar a mensagem é quero errar menos. E a partir daí esta ausência de erro começou-se a trocar por eu vou ser o melhor porque vou falhar menos que os outros. Era esse o objetivo a seguir. Porque as equipas também falham, os jogadores também falham, os treinadores também falham. Senão não haveria gols, claro, senão não haveria interesse, senão saberíamos que os resultados acabavam sempre 0-0 e não era nada agradável um jogo 0-0 continuadamente. Sim, o Nelson Rodrigues, histórico jornalista brasileiro, dizia que um jogo terminasse 0-0 deveria dar direito aos adeptos poderem ir reclamar o preço do bilhete. Pois, se isso acontecesse.
Mas não houve uma ponta de memórias, de revisitar tudo o que viveu ao longo de quase 800 jogos que teve na carreira? Ficou a 2 jogos, 300 jogos na Liga Portuguesa. Não houve um ponto saudosista durante aquele processo? Eu acho que nós temos uma vida demasiado curta para nós termos saudade daquilo que estamos a fazer. Eu, aos 30 anos, quando abandonei a minha carreira de gestão e trabalhava numa multinacional, filo consciente. Filo porque eu achava que nós temos uma esperança de vida, felizmente, cada vez mais alargada, mas acho que nós fazemos durante a vida, sempre a mesma coisa. A mim sempre foi algo aborrecido que eu não perspectivava para mim. Foi por isso que aos 30 abandonei a minha carreira de gestão após me ter licenciado e ter feito a formação toda normal para exercer essa função. E agora aos 45, 44, achei por bem que... Bom, já tive direito a uma vida, tive direito a uma segunda vida e agora acho que posso ter direito a uma terceira vida. Portanto, eu acho que isto é bom porque ao fim e ao cabo quebra rotinas, certo, cria desafios. Eu gosto de desafios, gosto de estar sempre em desconforto para que consiga evoluir. Portanto, e essa é a minha realidade e foi por isso que foi de uma forma programada, bem planeada, dizer assim, é lógico que vou ter saudades, é verdade, vou sentir, sim, é verdade, mas o que vem aí vai ser melhor. E porquê é que foi agora e não foi há um ano? Porque tínhamos o europeu pela frente. E na altura ponderou-se isso, é um facto. No início da época passada, cheguei a falar isso com a Comissão de Arbitragem, que porventura acabar mesmo nessa altura. Mas como havia ainda um europeu pela frente, ainda no final desta época que acabou, havia sempre o sonho de poder fazer uma final pelo meio. E houve? Foi mais uma vez um bom planeamento, fruto das circunstâncias daquilo que haveria em cima da mesa. Foi possível de ser feita essa final, digamos que foi o perfeito. É o bingo, está feito. O Arthur falou bem aqui de um ponto que muitas das vezes eu diria que se calhar só os árbitros é que pensam nisso. E é interessante porque acaba por ser um ser aqui mesmo metido com o ser grande dentro de um jogo de futebol que normalmente queremos que passe ao lado, mas inevitavelmente esquece muitas vezes, que foi dizer que tem a oportunidade de viver agora uma terceira vida, que viveu a sua enquanto gestor de recursos humanos na Portucel, como árbitro e agora uma terceira vida. Eu já tive nessa cadeira vários jogadores, ex-jogadores, sempre ex-jogadores aí sentados, que falam sobre a preparação do fim da carreira. Como é que o árbitro prepara esse fim da carreira depois de 15 anos na elite, profissional 12 anos, sensivelmente, e tem que olhar para a frente e perceber que a vida tem de andar e o ritmo não vai ser o mesmo. Como é que se prepara isso? E temos filhos, e temos família, e temos responsabilidades, e temos que continuar a viver. E não temos, ao contrário de alguns bons jogadores, uma boa remuneração que nos permita não fazer verdadeiramente nada. Mais nada, não é? De facto, eu aos 30, fruto da formação que tenho, quando comecei, ou aliás, aos 32, quando tornei-me profissional de arbitragem, o primeiro dia que eu tornei-me profissional de arbitragem comecei a criar um conjunto de empresas que ao dia de hoje já as tenho. Portanto, eu preparei a minha reforma 12 ou 13 anos antes de saber que ia terminar. Eu perspectivava, sempre tive essa ideia de acabar aos 45, saí que aos 32 tornei-me profissional, com 13 anos de antecipação comecei a preparar o fim, quando estava a iniciar. Portanto, é visão. Eu digo que por norma, e aquilo que vamos vendo na sociedade empresarial, o gestor que tem essa capacidade de visão de antecipar-se é o que é mais bem sucedido. E nessa medida eu filo preparando. Ao dia 2 tenho um conjunto de empresas que me permitem estar... Preparei devidamente o meu final para estar ao dia 2 tranquilo e com o processo, digamos, com uma boa realidade social e económica que me permite estar tranquilo. Costumo dizer num grupo de amigos que normalmente os árbitros vão para árbitros porque gostam de futebol e um dia sonharam em ser futebolistas. É verdade ou mentira? É verdade. O problema é que os meus pés não ajudavam. E nessa medida... Também é importante ter esse discernimento. Também é importante. De outra forma, nós podemos andar-nos a enganar. E, portanto, eu tentei jogar futebol, tentei jogar basquete, sempre fui um homem do desporto, adoro o desporto. O meu sonho era ir aos Jogos Olímpicos, foi um dos sonhos foi concretizado. Foi concretizado também. Portanto, eu costumo dizer que eu saí bem, saí feliz, estou tranquilo, e essa é a melhor parte que eu posso dar conta. E saí quando quis e como quis, não foi quando fui empurrado ou porque alguma limitação me ocorreu. Felizmente este é um estado de espírito muito bom, que eu gosto de partilhar porque é verdadeiro, é tranquilo.
E voltando um bocadinho atrás, eu, ao contrário da carreira de futebol, que não foi assim tão tranquila, porque eu tentei jogar a bola e não consegui, portanto aí estava triste, estava defraudado com as minhas capacidades. Mas forçou durante algum tempo? 2 anos, 2 épocas. E, assim como o basquete, também tentei durante os anos e também não fui muito feliz. E portanto acabei por exceção ou por exclusão de partes, fui para a arbitragem, fruto também da influência do meu pai, que me dizia muitas vezes não. E como um jovem, como é normal que todos os jovens, os pais dizem que não, nós vemos que sim. E portanto, digamos que só tenho a grande pena verdadeira de ele não estar a ver ou poder ter visto aquilo que eu lhe dizia, que eu vou ser melhor que tu, eu vou-te passar as pernas, eu vou careca, chegar, não é? ao careca, eu tratava muitas vezes ao careca, fez bem o Scott, ao careca eu vou-te passar à frente, ao careca eu vou ser melhor que tu, eu vou chegar muito mais longe do que aquilo que tu chegaste, porque eu sei que vou ser capaz e eu acho que vou conseguir ser feliz. Felizmente fui. O que é que aprendeu com ele? Tudo. Acho que ao dia de hoje a carreira é, em boa parte, a minha mãe, como é lógico, ao meu pai, como é lógico, são pessoas que me deram os valores, os princípios, que aquilo que eu acho que devem existir, não só fora do campo, mas também dentro do campo. Seriedade, a retidão, a frontalidade. O professor Henrique Calisto diz que o seu pai, muitas vezes em campo, dizia: chama-me o que quiseres, mas não me levantes os braços. É verdade, também. É verdade. É uma velha máxima que havia durante muitas vezes, que é para que não me ferissem a liderança de um árbitro. Porque nós podemos falar sempre, e eu costumo dizer, e disse, há muitos jogadores aí que me podem confirmar, não levantes os braços, fala para mim educado, eu não sou o teu pai, não sou o teu filho, não andei contigo na escola, portanto fala comigo de uma forma normal. E se falas comigo de uma forma normal, vais ter aqui alguém que vai falar contigo também de forma normal. Nós queremos a valorização do negócio, de um jogo, que todos os espectadores que estão aqui e em casa vão valorizar. Portanto, não estragues o negócio, não estragues o jogo, porque nós estamos aqui para valorizá-lo. Alguns conseguiram levar isso à risca, outros nem por isso, e portanto algumas vezes tiveram que sair alguns cartões. E então, é num jogo do Benfica, Estádio da Luz, é verdade, que sim, decide que é ser árbitro. Sim. Fruto da pressão que senti, o meu pai a certa altura vai fazer um jogo, eu fui com ele como adepto, achava uma coisa engraçadíssima, que era ir atrás dele, e o meu pai tinha uma imagem bem presente. Era na altura em que os filhos dos árbitros ainda podiam ir aos estádios? Olha, com os árbitros. É verdade. Isso é uma das grandes lamentações que eu tenho a dar, que é as famílias não poderem ir com os filhos aos jogos. Não, quer dizer, elas vão, mas contudo vê-se em anonimato. Vê-se aqui ou acolá não só os filhos dos árbitros, mas também as próprias famílias. Ao dia de hoje, infelizmente, claro, temos aqui algum percorrido a realizar para Basta só para dar o paralelismo, não são só os árbitros. O Sérgio Conceição, quando era treinador de futebol do Porto, depois de perder um jogo da Champions 4-0, viu o carro da sua família ser vandalizado enquanto a família estava lá dentro. Felizmente tive ausência tive durante muitos anos qualquer ausência de comportamentos assim de limite como esse, infelizmente, que qualquer um de nós deverá criticar e repudiar. É verdade que os meus filhos nunca foram ver, se calhar, jogos, se foram ver um jogo meu, foram no anonimato, é verdade. O meu filho tinha o sonho de miúdo de entrar comigo, conforme entram os filhos dos jogadores dentro do relvado. Ele pedia-me tantas vezes e eu tinha pena de não poder nunca ter feito esse sonho ao Bernardo. Gostava de entrar comigo de mão dada, como qualquer miúdo, claro, com o seu pai, num espetáculo, conforme entram os jogadores com os filhos. Eu não consegui fazer esse sonho ao meu filho. Fazia sentido ele poder entrar, claro. Há aqui um percurso a ser percorrido que poderemos todos nós, agentes do futebol e do desporto, levar a cabo. É preciso que toda a gente esteja alinhada com isso. Acho que há um caminho a percorrer. E, portanto, eu de facto não tive essa felicidade e gostava de ter proporcionado ao Bernardo, à Beatriz, para que pudessem de alguma forma ver o pai exercer a profissão que determinou ou que decidiu levar a cabo. Quem sabe se um dia não vamos ter aí... Eu sou o filho do árbitro. Uma pessoa na bancada com a t-shirt. Eu sou o filho do árbitro e acho que seria... Só espero que seja... num jogo tranquilo. Exatamente. Mas o Arthur decidiu ser árbitro então quando vai com o seu pai... Sim. Eu a certa altura, eu ia atrás do meu pai tinha uma imagem bastante presente e eu recordo-me de eu ir atrás dele e achava piada ao facto das pessoas reconhecerem o meu pai, porque ele tinha uma imagem assim bem presente. E a certa altura fui a Lisboa ver o jogo do Benfica, ao Estádio da Luz, e fui para lá para baixo, para os balneários, etc., com o meu pai. Foi aquele motivo que me levou verdadeiramente, e que eu acho que qualquer miúdo gosta de estar no centro daquelas realidades. Eu lembro-me na altura dele, quando ele aquecer, entrar no velho Estádio da Luz, naqueles corredores muito estreitinhos, e eu ver aquele estádio cheio, impecável, espetacular,
enorme, cheio de gente, com alegria, conforme já não se vê tanto e devia se ver mais vezes. Eu disse, é mesmo isto é espetacular, esta pressão toda é agradável e é para aqui que eu quero ir. Pronto, felizmente consegui não só no Estado da Luz reproduzir esses momentos, como também, conforme dizia na altura ao Careca, lá fora também vou conseguir fazer isto. E consegui em vários estádios, felizmente. Mas desse jogo não se lembra de nenhum insulto? Não, porque o meu foco não estava para aí virado, confesso. Esse nunca pode ser a preocupação de quem quer ser árbitro. Não, de todo. Mas também tive comportamentos menos... Vou-lhe partilhar este também. A certa altura, num outro estádio de Lisboa, muito perto, no Belenenses, no Restelo. Vou ver um jogo também, porque a certa altura ganhei o bichinho de acompanhar o meu pai e foi por aí que também que tudo começou. E lembro-me de estar no camarote e ser acompanhado por um diretor da altura do Belenenses que me retirou do camarote. E eu miúdo, porque os adeptos começaram a virar para mim sabendo que eu era o filho do árbitro. Portanto, ali começou os primeiros dissabores e as primeiras deixa a terra, esta é a realidade, cuidado que isto não é só um mar de rosas, conforme tu pensavas que era no Estado da Luz, digamos, bêbado com aquele ambiente, né? Porque estava claramente em êxtase. Claro. Apesar desta ambição que tem desde o início que diz, pensava que quando arbitra este primeiro jogo podia atingir aquilo que atingiu? De todo. Eu brincava-me com o Careca só para brincadeira de pai e filho, né? De salutar, de brincadeira diária. Nunca imaginei porventura que ia chegar sequer à elite da UEFA a participar num campeonato do mundo, 2 vezes campeonato da Europa, Jogos Olímpicos, nunca na vida, nem nos meus melhores sonhos eu achava que isso era possível. Sendo certo que como sonho tinha claramente desde miúdo Jogos Olímpicos, e foi este... Mas como atleta? Mas como atleta. Nós temos como os árbitros são atletas. É verdade, sim. Também sim, mas eu quando digo como atleta não seria mais, tanto ou mais é verdade. Que os jogadores, preparamos tanto ou mais que os jogadores, como os treinadores, portanto somos verdadeiros atletas. Eu treinava todos os dias, portanto eu não tinha... Basta pensarmos que uma equipa de futebol vai preocupar-se com o adversário e o árbitro vai preocupar-se com 2 equipas. Com 2 adversários, entenda-se, não é adversários nenhuns, mas com 2 equipas e com 22 e não somente com 11. E portanto eu na altura tinha esse sonho e felizmente foi, porque nós durante a carreira temos sempre a necessidade de criar objetivos. Eu tive sempre essa necessidade. Se a certa altura o meu último objetivo era ter 300 jogos, falhei esse, era ter 300 jogos da Primeira Liga. Felizmente ou infelizmente nas últimas épocas, fruto de algumas lesões, não me sentia que estava no meu melhor estado físico, então antes faria, primeiro, como é normal, a cautelar e depois a seguir voltar novamente à competição. E, portanto, falhei esse objetivo, falhei um. Mas quando começa a carreira aqui neste... Não tem memórias nenhumas deste jogo? Nenhuma, esqueça. Se me perguntar da época passada é muito menos. Eu apago fácil essas realidades. Lembro-me de alguns episódios que temos durante a história, e são vários. São várias as histórias que vou-me recordando, mas esse em particular nada. E foi tirar o curso de árbitro muito cedo. Tinha que idade? 16 anos. 16 anos, sim. E tirou cedo porque percebeu que não tinha jeito para o futebol, então queria ser rapidamente árbitro. E sobe a árbitro da primeira categoria em 2004. 2004-2005. 2004-2005, é quando vai o primeiro jogo também de primeira divisão. Eu lembro-me. Rio Ave, Moreirense, Rio Ave. Primeiro jogo da primeira divisão. Quais foram as sensações, preocupações para esse jogo, Arthur? 2 pares, duas fraldas, um biberão e muito nervosismo. Com apenas 24 anos, e uma palavra aqui ao meu amigo Pinto Sousa, que já cá não está entre nós, a pessoa que eu estimo e adoro e sempre foi o meu presidente de todos os tempos, e pessoa que me fez uma gestão de carreira fantástica e que me potenciou ainda na Federação, chegar depois à Primeira Liga. E nesse jogo em concreto só me lembro de estar super nervoso, lembro-me de ter falhado um penalti logo a abrir, não vi um jogador ser puxado, lembro perfeitamente dessa... Só viu depois em casa? Só em casa. Eu tinha o hábito de cada vez que fazia, porque eu acho que é um bom hábito de qualquer profissional, se tiver a possibilidade de se ver a trabalhar, vai ser capaz de fazer melhor. Então eu tinha o hábito sempre que chegava a casa, cada vez que tinha essa possibilidade de ter os jogos gravados ou que davam na televisão, etc, eu via 2 vezes o mesmo jogo. Um em terreno de jogo e outro a seguir, claro, quando chegava a casa. E eu lembro-me de ter feito algumas figuras. A minha esposa sabia sempre quando é que o jogo não me correu bem, porque ouvia-me sempre a ter desabafos, tipo, como é que tu não vês isto? Como é que tu estás à frente e não estás a ver? Aconteceu-me várias vezes. As pessoas não conseguem perceber isso.
aquilo é tão rápido, acontece Mas alguma vez, com certeza que em campo, alguma vez, se calhar também se apercebeu, epá, logo. Mas é fácil, por comportamento dos jogadores. E até, ainda bem que há o vídeo-arte que agora permite-nos dar a volta, não é? Não é corrigir volta, os mas a erros. corrigir os erros. Sim. Porque passar uma semana, à semelhança das equipas, passar uma semana sobre derrota, nós passamos uma semana sobre o erro, é um desastre. É a pior semana que possa existir. Porque estamos a dormir sobre o erro. Mas eu acredito. Para nós é uma derrota. Certo, acredito que a palavra relativizar seja demasiado leviana para isto. Não se consegue porque um Mas erro... quando é que o Arthur começou a ter a percepção de que, ok, eu errei, não vale a pena estar a moer mais nisto, e os meus skills que eu tenho que introduzir no jogo são estes, para que da próxima vez eu não cometa... À semelhança das equipas, é aquilo que nós fazemos muitas vezes, e eu fazia-o sempre, era após o jogo, via o jogo em casa, via 2 vezes o jogo, numa perspectiva agora de educação, de formação, de upgrade, e tentava procurar os erros, onde é que encontrava-os, verificar quais são as causas e as razões pela qual falhei, depois durante a semana nos treinos, tornar a treinar para que houvesse uma melhoria da correção desse erro que foi detectado. E ao fim e ao cabo, esse relativizar que dizia há pouco, acontece a partir do momento em que nós conseguimos encontrar a solução para o erro. Ou pelo menos achamos que encontramos. E aí começamos outra vez a trabalhar sobre a vitória. Sobre a vitória, que é a motivação para o próximo jogo. É um período normal de uma equipa de futebol, de um treinador, de um jogador, com erros, com golos, com derrotas. E somos iguais. Como é que era a sua semana? Quando tinha bons resultados era um espetáculo. Não, a nível de trabalho, não é? A nível de, mas também é verdade, de preparação. Pois, quando os jogos corriam bem e toda a gente dizia assim, pá, grande exibição, tudo corria bem na próxima semana. Quando era trabalhar sobre a derrota era um problema. Ao fim e ao cabo, segunda-feira, típica de um jogador, ao fim e ao cabo, ao domingo tínhamos o jogo, à noite, depois da viagem, quando se chegava a casa, e algumas vezes às 2, 3 da manhã havia o jogo novamente, tentava ver logo de seguida, de rajada. A adrenalina ainda estava ali também, portanto era aproveitar, não é? Está bem fresca a imagem. Segunda-feira, treino de recuperação, massagem, recuperação, banhos, etc. Tudo o que é habitual, junto com o fisioterapeuta. Terça-feira, por norma, descanso. Quarta, treino de alta intensidade. Era o pior dia da semana, porque ao fim e ao cabo, depois com a idade, uma pessoa começa a ficar mais normal, começa a ter mais dificuldades para manter sempre os índices físicos. Quinta-feira, treino de velocidade e reação. Sexta-feira, preparação para o jogo. Ou trabalho de força, porque eu gosto, não era muito normal, mas eu gostava sempre de fazer trabalho de força antes dos jogos. O meu organismo sentia-se bem. Okay. E depois no dia anterior ao jogo eu treino de preparação, é muito curto, é só acordar, digamos, para o jogo. Ficar essencialmente acordar para o jogo e ter uma ligação mental ao jogo. Se for possível fazê-lo, conforme é possível fazê-lo, por exemplo, nos jogos lá de fora, no próprio estádio, melhor ainda, porque a ligação é muito mais efetiva. Conseguem ter a percepção de tudo. Muitas das vezes já vimos nos treinos de competições europeias em que o árbitro até está a treinar por vezes até à própria hora do jogo, certo, seja pelas luzes e isso tudo. Os árbitros em Portugal, Arthur, começaram a ser profissionais mais tarde que as equipas. Bastante mais tarde que as equipas. É por vezes injusto pedir... quase que, não é uma igualdade, mas pedir que os árbitros sejam tão profissionais quanto as equipas quando começaram a ser profissionais mais tarde, quando se calhar as vossas condições de trabalho não são as mesmas que grande parte das equipas têm. Não são as mesmas mesmo. Não são as mesmas Ninguém mesmo. tem essa percepção. Ninguém tem essa percepção. Nós, se calhar, temos um fisioterapeuta para 30 árbitros. Quando é que esse fisioterapeuta vai conseguir... 30 jogadores. 30 jogadores. Impossível. E esse fisioterapeuta temos, se calhar, na semana só um dia. Por exemplo, se calhar o relvado não podemos usá-lo porque não está a ser, e só temos um relvado quando temos, e porventura se o relvado não estiver operacional por causa das chuvas ou porque está a ser tratado, temos que ir treinar para a rua, para o tartan, para o sintético. Aqui no Grande Porto continua a ser na Maia, os treinos. Certo. E, portanto, acabamos por ter as condições ideais para a exigência que nos pedem, conforme nós sabemos, que exigem bastante dos árbitros para não ter qualquer erro. E, além disso, depois temos todo o resto do trabalho, desde psicólogo, de scouting, etc., que existe, mas lá está, outra vez, se calhar há uma pessoa. Um psicólogo, que o há, ao dia 2, um psicólogo para 90 pessoas. Das duas, eu acredito que toda a gente precisa de psicólogo. Eu, aos 20 e poucos anos, quando subi à Primeira Liga, eu contratei o meu psicólogo. Porque achava que podia ser melhor, porque achava que podia fazer uma melhor gestão de conflitos, uma melhor gestão da comunicação, uma melhor gestão das frustrações, uma melhor gestão da pressão, porque eu, 24 anos, ninguém, é como ao dia 2, os meus colegas que ao dia 2 estão na Primeira Liga, miúdos, 27, 28 anos, eles não estão preparados para
para aquela pressão. Mas Artur, isso é um investimento na carreira. E eu na altura também fui eu que contratei o meu próprio fisioterapeuta. Eu investi na minha carreira porque achava que ia chegar longe. Contratei um psicólogo, contratei um fisioterapeuta, contratei um nutricionista, e ao fim e ao cabo agora já começa a haver isso, e começa a haver aqui ao lá o aparecimento por parte da estrutura desses profissionais. Okay. Contudo, não é um acompanhamento contínuo, é esporádico, e não há esses acompanhamentos esporádicos que deem resultados. É que tem que ser contínuo, tem que ser várias vezes à semana o fisioterapeuta. Não é só quando estou doente. Na Europa, como é que é com, por exemplo, as outras ligas, na própria UEFA? Até para as pessoas terem um bocado essa percepção, não é? É diferente? Existem várias realidades. Existem realidades mais avançadas, há outras que não são tão avançadas. Há aqui claramente um caminho também a percorrer, que há necessidade para exigirem tanto, também têm que dar mais alguma coisa, porque senão de outra forma não vamos sair da cepa torta. Claro, obviamente. Qual foi o jogo, Artur, que sentiu mais dificuldades porque, sei lá, o Bernardo ou a Beatriz estavam doentes? E a sua cabeça também estava um bocado em casa. Essa preocupação psicológica. Aconteceu algumas vezes. Tem alguma memória de qual foi o jogo que se calhar não lhe correu tão bem, há um jogo que por esse motivo, e que as equipas não fazem ideia? Nem ninguém sabe, não é? Pois, eu ia falar de um jogo que não tinha forçosamente por algum motivo anteriormente, mas, por exemplo, eu no Estádio da Luz tive dos momentos mais marcantes da minha carreira. Desde logo com o meu primeiro jogo com o meu pai, desde logo o primeiro jogo após o falecimento do meu pai, em que todo o estádio assobiou um minuto de silêncio. Meu pai não tem culpa nenhuma de ter morrido. 4 de fevereiro de 2009. O seu pai tinha falecido no dia 29 de janeiro. E, portanto, não faz sentido alguém estar a assobiar. Eu também tenho direito à privacidade, ao respeito, à educação, à forma de estar. Algum momento pensou em não arbitrar essa partida? Não, eu recebi o jogo e quis ir fazer o jogo porque o meu pai também sempre foi da arbitragem, eu sou da arbitragem, eu gosto da arbitragem, eu fico e sou muito grato à arbitragem. Eu gostei muito de fazer aquilo que fiz, orgulho-me muito daquilo que fiz, portanto, eu acho que eu ia ficar contente de eu ir ao jogo, portanto, não é por aí. Mas lá está, a minha carga emocional não era a melhor. E estar num estádio onde estamos a realizar um minuto de silêncio e toda a gente a assobiar também não ajuda nada. As pessoas é que não têm a cultura desportiva, nem sabem estar. Mas pronto, mas isso nós também temos que nos habituar e sabemos que assim é. Felizmente tem havido evolução nessa matéria, temos cada vez mais, ainda agora vimos o Nuno Almeida acabar a carreira e a bancada aplaudir. Isto é que é de enaltecer, isto é que é cultura desportiva, isto é que é valorizar o espetáculo, isto é que é valorizar o negócio. Mas temos que ser todos nós a potenciar este tipo de comportamentos e não os outros anteriores. Eu gosto de olhar sempre para o positivo, não tanto para o que há de menos bom. E nessa medida... Desse jogo, algum dos treinadores depois foi falar consigo no final? Não, isso, nós entre treinadores, jogadores... presidentes, dirigentes, fora das quatro linhas, as pessoas são todas fantásticas, têm bom trato, são educadas. No momento da tensão, do nervosismo, se calhar podem sair fora da sua realidade normal, digamos, mas depois também facilmente a maioria deles, nem todos, mas a maioria deles tem a consciência, tem a humildade de reconhecer o seu erro, até eu próprio, que já cometi vários erros e cometi disse coisas que não devia ter dito no calor de um jogo. E, portanto, o meu retrato também às pessoas que ouviram que não deviam ter ouvido, e faz parte da pressão do momento, mas nesse momento as pessoas, por norma, o que é bom é que tenhamos a consciência no final do jogo de dizer assim, desculpa, enganei-me, errei, disse, não disse, fiz, não fiz, devia não ter feito. Pronto, e isso acontece felizmente depois do jogo terminar. Esse jogo foi marcante, sem dúvida alguma, portanto o Estádio da Luz sempre foi onde também fiz muitos derbys, muitos clássicos, são os jogos que eu mais gostava de fazer. No 0-0 diz-nos que o Benfica foi a equipa que o Artur Soares Dias mais arbitrou. Se calhar por essa razão também foi aquela com na percentagem mais erros cometi. Também pode ser, tem boas coisas e mais coisas, não é? Posso-lhe dar até esses registros. O Benfica é a equipa que o Artur mais arbitrou. O Sporting de Braga é a segunda equipa com 58 jogos. Depois o Futebol Clube do Porto com 56 e o Sporting com 55. A diferença é pouca. Estas equipas estão ali todas muito, muito próximas. A nível de vitórias, quer saber quem é que ganhou mais? Nunca fiz esse estudo. Nós temos. Nem é muito relevante para mim. Não é nada relevante mesmo, portanto até avançamos. Mas estava a dizer desses jogos serem muito impactantes sempre. Qual é que foi o jogo que chegou a casa desses jogos mais impactantes e sentiu, este correu-me mesmo bem?
Eu antes disso ia dizer aquele que correu mesmo mal. Eu não quis ir para esse lado. Não, porque é bom, porque foi esses momentos de maior aprendizagem. Um Braga-Vitória, a certa altura, na Pedreira. Sexta-feira Santa. Que foi um jogo... 2009. 2009, 2010. Eu lembro perfeitamente de ter chegado a casa e eu não devia ter saído de casa. Mas saí e não podia recusar a ir a um jogo. Mas foi o jogo que eu mais aprendi. Maior gestão de frustração, maior gestão do erro, melhor trabalho de equipa. Portanto, eu olho sempre a tudo aquilo que é positivo. Sim. E esse foi fantástico. Foi um momento. O jogo começa com um penalti que depois é revertido porque uma cabeça que não é cabeça, era mão. De Moisés. O ângulo pareceu mão. E no ângulo claramente não foi mão nenhuma. E foi o seu assistente. Foi o meu assistente que funcionou como vídeo ao árbitro. Verdade. E disse-me, atenção que aquilo não foi com a cabeça. Aliás, não foi com a mão, foi com a cabeça. E eu disse, estás seguro disso? Portanto, a partir daí o jogo nunca mais consegui agarrar o jogo e foi um jogo muito difícil. Jogos... E é um Braga-Vitória. É um espetáculo. Pois, é todo nível. O que eu gostava desses jogos. Quanto mais quentinhos, melhor. E portanto, esse foi um jogo menos bom. E depois jogos bons. Tive um Benfica-Porto que lembro perfeitamente que foi fantástico. O jogo correu muito bem, só se jogou à bola. Nunca falaram do árbitro. E para isso é o melhor, é aquilo que eu procurava sempre. Quando não falavam de mim, eu ficava todo contente. Eu nunca quis ser estrela, não pretendia ser estrela. Passar despercebido era o objetivo em cada um dos jogos. Em cada um dos jogos era ninguém desse por mim, é por isso que eu não aponto os cartões, é por isso que não queria que me filmassem. Pois essa história de não apontar os cartões, quando é que decidiu, quando é que teve a ideia de que se calhar faz sentido eu não fazer isto? Num dos processos de equipa que nós fazíamos reuniões todas as semanas, numa certa altura, junto com o trabalho de equipa que nós tínhamos, ainda não havia o VAR, mas decidimos entre nós que definir a estratégia, que o objetivo é o Arthur passar despercebido. Se o Arthur passa despercebido, se tiver a apontar os cartões, normalmente focam o árbitro a mostrar o cartão e a apontar. Quanto menos tempo eu tiver na câmara, melhor, porque o que eu quero é passar despercebido e o que interessa são as estrelas, são os jogadores, são os golos e não é o árbitro. Nós não pretendemos ser, ou eu não pretendia ser nunca o centro das atenções. E nessa medida achamos por bem, vamos tomar aqui ações práticas para que não estejamos tanto tempo na lente da câmara. E uma das ideias que surgiu foi mesmo essa. Pus os assistentes a tomar nota dos cartões e, portanto, eu demorava menos tempo, logo o jogo tinha maior tempo útil e logo a seguir também teria forçosamente menos imagem do Arthur na câmara. Pronto, perfeito, é isso que eu quero, porque eu gostava de andar muito despercebido na rua, coisa que a certa altura depois não é possível. Foi impossível isso acontecer. Qual foi a pior coisa que lhe disseram na rua? Nem sei, nem valorizo, nem sei. Mas entristeciam. Sim, porque eu estava a tentar fazer o melhor. As pessoas não percebem que um árbitro, ou pelo menos eu falo por mim, estou a tentar fazer o meu melhor. O meu sonho de criança era conseguir fazer um jogo sem haver erros. Portanto, o meu objetivo foi este que me levou sempre até achar, ter a consciência, isto é impossível, não vou sempre falhar um lançamento, um pontapé de canto, seja o que for. Sendo certo que as pessoas olham para o penalti, para os vermelhos, etc. Mas o objetivo era claramente de criança passar despercebido. E nessa medida comecei a perceber que não era possível e é muito triste da nossa parte nós tentarmos a fazer o melhor e por incompetência, que fui muitas vezes incompetente, não consegui fazê-lo, mas incompetência humana. Eu ofereci várias vezes a alguns jogadores, treinadores, adeptos não, porque não chegava a esse momento, se fazes melhor do que eu, anda para cá tu, está tudo bem, eu estou a tentar fazer o melhor. Errei, é verdade, já vi que sim. Anda para cá tu, tenta fazer tu melhor. E o que é certo, alguns deles já depois tiveram desabafos. Eu tentei, de facto isso é muito difícil. Bom, ainda bem que estás consciente dessa dificuldade. Agora para a próxima, tenta ser tolerante com essa dificuldade e tenta, mas é ajudar, não simulando, não gesticulando, não discutindo e valorizando o futebol, que é aquilo que nós todos gostamos. Quando vocês, árbitros, e o Arthur particularmente, porque é que está aqui connosco, mas com certeza que é uma das dores que todos os árbitros sentem, qual é o sentimento que tem, ou que tinha, quando arbitrava, e ouvia um treinador a reclamar de perda de tempo e depois na semana a seguir acontecia uma coisa semelhante, de mais faltas e depois também havia maiores simulações. Como é que se consegue lidar com situações deste género a ter que ser o juiz, que é verdadeiramente um juiz? Sempre com frontalidade, sempre com correção e sempre com clarividência. Era aquilo que eu tentava fazer junto dos treinadores e confrontava-os algumas vezes. Então estás-me a pedir para ter maior tempo útil de jogo e vejo o teu jogador a simular, vejo o teu jogador a pedir assistências continuadamente se o resultado for a teu favor.
não faz muito sentido. É isso que todos nós, costuma-se dizer, tira a pedra, cuidado com os telhados de vidro, etc, etc. E um treinador tenta sempre usar em alguns momentos essas artimanhas. Quando não é o resultado não está a seu favor, usa, ou ao contrário, quando não está a seu favor, quer que ande rápido. Quando está a seu favor, usa essas artimanhas. O que é importante? Uma sugestão de melhoria que eu acho que era nós devíamos, mas é olhar verdadeiramente, confrontar, não ter receio nenhum de porventura confrontar quem quer que seja, não ter o papel conciliador que deve de existir em algum momento, se for possível, mas fora desses momentos procurar, mas é o confronto de resolução dos problemas do futebol português. E um deles passa porventura por criar regulamentos que ajudem à semelhança daquilo que é o vídeo-árbitro, a linha de golo, estamos a falar da tecnologia, claro. Mas agora olhando para os regulamentos, verdadeiramente os regulamentos que protejam e ajudem o árbitro a levar que seja melhor o espetáculo, desde logo. Se um jogador simular, o cartão amarelo tem que valer mais alguma coisa. Se porventura um jogador agride o outro, que estraga um jogo, porque vai estar 11 contra 10, e nós queremos é ter 11 contra 11, para que o jogo seja dinâmico, que seja nivelado, que haja competitividade. É isso que o futebol precisa. Se um jogador agride, não é ficar 2 jogos, é ficar 3 jogos, porque é para ele perceber bem que não pode tornar a ter esse tipo de comportamentos. E todos os comportamentos que sejam não valorizados, que não valorizem o espetáculo, devemos ajudar o árbitro, porque se um jogador souber que, em vez de uma simulação, levar um jogo de castigo, ele vai deixar de simular, porque sabe que vai ficar fora. Não é? É esse tipo. Se perder o tempo, se houver aqui algum comportamento, porque era muito triste, eu vou partilhar isto também, muito triste ver treinadores a terem comportamentos ajustados que não valorizam o espetáculo, treinadores que são aquelas pessoas que à partida têm que estar mais calmas, não estão dentro do furacão do jogo, ainda que estejam emocionalmente instáveis, porque querem ganhar, claro. Mas estarem num banco e insultarem o árbitro, gesticularem contra o árbitro e a seguir serem expulsos, porque não é um comportamento que deva ser valorizado. E a seguir não acontece nada, porque os regulamentos obrigam-nos a pagar, se calhar 50 euros, 100 euros, ou o que for, que para eles é um jantar, um almoço do seu salário, uma coisa pequena. Eu tive um treinador, inclusive, que disse-me, quando expulsei-o, ele está no jornal, um treinador diz assim, manda a conta para o árbitro, que eu não sei se ele consegue pagar, ou se eu posso pagar, mas eu não sei se ele pode pagar, como quem diz, ainda brincam com isto. Portanto, não faz sentido nenhum, não é? Se os regulamentos fossem à semelhança de Inglaterra, a roda está inventada. É verdade. As boas práticas estão em cima da mesa. Basta haver coragem de as implementar. Porque nós vemos um comportamento desadequado em Inglaterra, custa 50 mil, 60 mil, um simples desabafo de crítica, porque sabem que isso é ruído para a valorização do espetáculo. E não é preciso isso. E não é preciso. Então vamos ter que irradiar. Vamos ser intransigentes, vamos ser assertivos, vamos pôr em prática. E eles põem-se em prática e depois a seguir conseguem vender melhores direitos televisivos, conseguem ter melhor gente dentro do estádio, conseguem ter mais sponsors nos estádios. Tudo isto é uma bola gigante que roda e está inventada. Não é nada e dá sempre muito maior a visibilidade, e a visibilidade boa, que é isso que... Não é visibilidade de andar a analisar a expulsão daquele, claro. a simulação daquele. Olha, foi simulação... Não, isto não é isto que vende. Arthur, quando começou a estudar as equipas que ia arbitrar, o que é que mais o surpreendeu? Foi os fiteiros? Foi os violentos? E o que é que mais o preocupou também? Quando começou a fazer um scouting em casa sobre como é que ia jogar a equipa A e a equipa B, quais foram os grandes alarmes que lhe soltaram na cabeça? Mais os simuladores. Porque é muito difícil. Nós, durante 90 minutos, a chave para uma boa decisão é a boa colocação, bom posicionamento. Se nós estivermos bem posicionados, conseguimos fazer uma correta leitura. Eu sei que na perspectiva da televisão, quando estou sentado no sofá, mostra o ângulo A, o ângulo B, o ângulo A parece penalti, o ângulo B parece penalti, depois vem um ângulo C, que é o oposto. Mas repare, estamos a falar de 3 ângulos diferentes. Nós, árbitros, só temos um ângulo. Claro. E se for o feliz ângulo de conseguir ter a leitura correta, perfeito. Se for, e algumas vezes já nos aconteceu a todos, estamos no ângulo A, penalti, ângulo B, penalti, ângulo C, e que simulação. Porquê? Porque os jogadores fazem isso muito bem feito, são artistas. Mas esses artistas não valorizam o espetáculo. É isso que devíamos ter aqui uma ajuda, porque nós não vamos conseguir estar em 3 sítios seguidos, ou nos 3 sítios diferentes.
E nessa medida, se tivermos um regulamento a penalizar esse tipo de comportamentos, logo vai haver maior tempo útil de jogo, porque não vai haver menos VAR, vai haver menos revisões, vai haver mais competição, vai haver menos paragens, logo as pessoas que estão em casa e também nos estádios vão ver, mas é jogos, vai haver mais tempo útil, que é aquilo que todos nós queremos. E, portanto, esses jogadores que por norma simulavam são os que mais desafio tinha. Porque há pequenos toques que lá dentro parecem grandes toques. E o inverso também existe. E quando estamos perante a história do Pedro e do Lobo, nunca sabemos quando é que o Pedro vai nos enganar ou não. Ou quando é que o Lobo vem ou não vem. E, portanto, essa era a maior dificuldade que eu tinha durante os jogos. E como é que sinalizava isso quando preparava? Sabia que havia um jogador que era mais simulador. Estava mais em cima. Estava mais em cima, tentava procurar a melhor colocação possível que me permitisse tomar a melhor decisão. É difícil quantificar se o Artur Soares Dias foi ou não o melhor árbitro português sempre, e não esse o desafio deste ponto final, mas teve uma atitude que nenhum árbitro tinha tido, que foi em 2021, Wembley, jogo entre Turquia e País de Gales, fica 2-0 para o País de Gales, e o Artur Soares Dias entra em campo e acena para a câmara, num momento que se tornou absolutamente viral, porque dias antes o Nuno Marco, o humorista da Rádio Comercial, tinha feito uma música para si. Estava à espera disso. De todo. Não é comum isso, não é? Não é comum, tipo, eu sou adepto do árbitro. É isso, não é comum ter um adepto. E nós, felizmente, os adeptos que temos é só a família e poucos mais, e amigos. E apareceu do nada, eu lembro-me, foi durante o Europeu, aparecer uma música a apoiar uma equipa de arbitragem, à semelhança da música que existia na altura a apoiar a seleção. Foi algo que começou-me a surgir, uma série de amigos a mandarem-me áudios da música e a dizer, estás a ver a comercial, não sei o que, uma música para ti. E eu disse, música para mim, comercial? Eu pensei logo, vem aí coisa má, porque por norma não vem coisa boa. E quando dou conta, e era algo muito bom, nomeadamente por parte da comercial e do Marco em particular, eu disse, isto é incrível, isto é único, isto é épico. Tenho que responder a este desafio. Tenho que responder de alguma forma. E portanto, na altura, a forma que encontrei e que na altura foi proporcionada foi essa mesma, antes de um jogo do Europeu, sem infringir qualquer que fosse a minha preparação, sem influenciar qualquer que fosse a minha preparação, o meu mindset, a valorização e o respeito enorme que tínhamos em estar a representar o nosso país num europeu, que tem que estar presente em qualquer altura. Era sempre que eu apanhava o avião e sempre que saía de Portugal, eu estou a representar o meu país. E é esse um motivo de orgulho, de satisfação. Só tenho pena de não ouvir o hino com a semelhança daquilo que as equipas ouvem. Mas sou um representante do nosso país. Foram inúmeros os jogos, inúmeras as competições, inúmeras as representações, porque nós somos sempre... Quem é este? É de Portugal. E é assim que nós víamos lá fora, porque estamos em competição com os outros países também. E esse jogo foi claramente único por essa razão. Foi fantástico. Entrou, assinou a cabeça. Assinei a cabeça, como forma de agradecimento, pisquei um olho, como forma de agradecimento. A própria música dizia isso, que o Artur Soares Dias ia entrar em campo e ia assinar. Certo. Houve ali quase uma espécie de código. Eu achei espetacular, porque não é de todo... acho que nunca mais aconteceu. É engraçado que achou espetacular uma grande maioria, ou seja... A maioria, toda a gente achou espetacular, mas fui alvo de críticas, por incrível que possa parecer. Acredito. Se calhar de topo. De topo. Porque... De topo nacional. Okay. Não, internacional não. Mas pronto. Mas se calhar o internacional também não chegou a perceber... Não percebe porque é que passou de uma forma... E lá está. Desde que não influenciasse o comportamento, o profissionalismo, a preparação, conforme não... Aliás, foi mais um jogo bem conseguido em representação de Portugal. Lamentavelmente há pessoas que conseguem ver maldade nisto, quando eu acho que o árbitro deve ser um ser igual aos outros, que de facto tem momentos de desconcentração, momentos de concentração, momentos felizes, momentos infelizes, momentos humanos, de partilha. Aliás, esse lado humano é o que ainda falta. Claramente. Eu como humano, eu senti-me na obrigatoriedade de agradecer o facto de ter sido acarinhado pela sociedade civil, do nada. Eu acho que era essencial, obrigatório eu fazer alguma coisa, nem que fosse castigado a seguir. Pois. Mas eu ia fazer, porque se eu recebi apoio durante a minha carreira,
o pouco apoio que recebi, esse foi um deles. Portanto, o meu obrigado é essa pessoa que teve essa clarividência de me tratar como tratou todo o resto da seleção na altura. Fizeram um hino para a seleção, fizeram um hino para outros portugueses, para outra, não é para o árbitro, não é para o Artur, é para a equipa de arbitragem que na altura era liderada por mim, mas foi para mais uns portugueses que também estavam em competição a representar o seu país. Como é que alguém pode criticar isto? Não faz muito sentido, mas é verdade que foi criticado. Quando recebeu pela primeira vez as insígnias da FIFA, achava que vieram cedo demais? Vieram na altura certa? Na altura era muito difícil ser árbitro, chegar internacional. Eu lembro-me que andei vários anos na primeira liga, foi desde 2004 até 2010, portanto 6 anos, não na primeira época, não na segunda, não na terceira, mas a partir do momento em que eu comecei a achar que podia chegar, andei a lutar para baixo chegar, e foram momentos difíceis, à semelhança do que é muito difícil chegar à elite da Europa. E participar nos campeonatos. Do mundo mais ainda. Mais ainda chegar Porque estamos a falar de muitos... se calhar o Artur até pode explicar como é que são escolhidos os árbitros para os mundiais. Existe um grupo de elite na UEFA. O grupo de elite ao dia 2 que está, salvo erro, com 30 árbitros. Na minha altura eram cerca de 23, 24, era um menor o número ainda. Portanto, para chegar a essa elite é muito difícil. Nós estamos a falar dos árbitros de toda a Europa, de todos os países da Europa. E, portanto, existem internacionais cerca de 200 e poucos árbitros internacionais. Se desses 200 e poucos árbitros internacionais, existem à volta de 30 que são de um grupo de elite. Desse grupo de elite são escolhidos 16 por norma para os campeonatos da Europa, conforme aconteceu até então. E acontece agora claramente igual. E para o Campeonato do Mundo são escolhidos somente 9 desses 30. Porque depois vão também das outras confederações. Bom, depois das outras confederações, tal e qual. E portanto, sendo certo que as Big Five ocupam por norma sempre um lugar, e depois sobram 4, que é para andar ali entre os restantes desses 30, 4. E as forças políticas movem-se muito nesse capítulo. Também, como em todo lado, e eu presumo que essas forças políticas existem sempre, como é normal, mas os existem lobbies, fruto da não é? competência. Sim, claro que sim. Ao fim e ao cabo, nós, neste grupo, a competência existe, somos todos muito iguais, somos todos muito bons, e portanto, entre escolher o A ou o B, são todos iguais, vou escolher o A em detrimento do B, porque ao fim e ao cabo a competência existe tanto no A como no B. E portanto, acontece. E quando recebeu então as insígnias, pensou, finalmente. Foi um dos motivos mais alegres. Lembro-me de ter feito o primeiro jogo no Braga. Tenho uma fotografia desse momento com os meus assistentes. O primeiro jogo internacional com insígnias, com muita vaidade, com muito orgulho. Eu agora sou árbitro do mundo, sou árbitro para além de Portugal, vou representar o nosso país. Portanto, foi um motivo de muito orgulho. Nesse capítulo de europeus e mundiais, já aqui falou dos inúmeros jogos que fez. A taça a Conference League que arbitrou agora está no topo dos topos, ou houve algum jogo mais interessante sui generis que tenha a destacar? Todos os jogos internacionais eram de uma forma, é verdade que as finais são as finais, mas vamos, por exemplo, ter feito uma final de Toulon, ainda era maçarico. Ficou 2-0 para o Brasil, 1-0? Sim, Brasil-Colômbia. Brasil-Colômbia, 2013. Certo, é verdade. Talisca no Banco do Brasil. Essa parte já mas Anderson Talisca estava no Banco do Brasil, Danilo Barbosa, que depois chegou a jogar no Braga, que está no Brasil novamente. O guarda-redes era o Alisson Becker, o do Liverpool agora, era o guarda-redes do Brasil. Eu lembro-me dessa altura ter feito uma final num torneio de Toulon fantástico. As finais são sempre finais, mas já nessa altura ainda era miúdo, também ainda estava a começar. Agora a conferência é outra. Jogos Olímpicos, fui quarto árbitro. Questões políticas novamente, Brasil de um lado, Espanha do outro. Eu sabia, antes de a final ter sido encontrada, quem eram as equipas, se fossem estas equipas eu não iria estar lá, porque politicamente e geograficamente era contra mim. Okay. Sabemos Brasil irmãos, ou Espanha vizinhos, ou nossos irmãos também, portanto havia aqui um conflito que a FIFA olha para essas questões todas, senão teria sido eu, também estava nomeado previamente para isso. Fui quarto árbitro como prémio de consolação, tipo, pronto, já que ficaste aqui tantos dias, 30 dias em Tóquio na altura, nos Jogos Olímpicos, agora vais para quarto árbitro. Foi um dos piores quartos árbitros, porque o que eu queria era estar lá dentro, claro, como é lógico, mas mesmo assim fantástico. Eu olho sempre para a parte positiva, foi fantástica essa oportunidade. Fazer uma meia-final da Liga dos Campeões é único, né? No Santiago Bernabéu ainda para mais,
Real Madrid e Manchester City é um jogo... Ei. Quando recebi a nomeação, disseram-me: vais fazer a final da Liga dos Campeões. Foi assim que me foi entregue o jogo. Vais ter uma final antecipada, tens aqui a tua final, ainda antes desta final da Conference League, porque há jogos que não são da final, são mais que uma final. E esse caso, por exemplo, é um deles. Um jogo fantástico, incrível. Como é que se vive esses jogos, Arthur? É que tem, com uma adrenalina brutal. Que é gozo. Certo, que depois vocês árbitros têm que estar distantes de tudo, não é? Tipo, eu não posso pensar... não pode pensar, aí não se pensa, aí só sai tudo natural. Se começar a pensar, sai asneira. Se pensar alguma coisa, sai asneira. Ali é fluir o jogo, é ter a oportunidade de estar entre os melhores, entre os galácticos, entre as melhores referências do futebol mundial, português também, porque tinham alguns portugueses, e ao fim e ao cabo é mostrar aquilo que nós somos bons. Nós somos portugueses, temos muitos, ao fim e ao cabo olhamos para a nossa seleção a dia de hoje, são inúmeros os jogadores que estão todos lá fora e poucos cá dentro. Nós somos bons naquilo que fazemos, temos que nos valorizar, temos que nos ajudar, temos que progredir e temos que ganhar, arranjar, aproveitar essas oportunidades para mostrar o quanto bons nós somos, e acho que foi isso que aconteceu. O Arthur já aqui falou de quando começou a sua carreira já a ser profissional, que contratou um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, mas ainda não nos contou que tirou um curso de treinador. Foi outra a certa altura, todas as épocas eu arranjava coisas para fazer. Eu arranjo sempre coisas para fazer. Minha mulher diz que eu sou hiperativo. Eu procuro continuadamente a melhoria, seja onde for, na gestão, nas empresas, na minha profissão. Portanto, há sempre alguma coisa para fazer. Quando as pessoas dizem isto está tudo muito bem, não está nada bem. Há sempre possibilidade de fazer mais e melhor. Portanto, eu tenho sempre esta visão. E se não fores capaz, eu gosto de estar sempre na minha zona de desconforto. Portanto, não és capaz. Adoro que me digam que não sou capaz. Adoro. Que eu vou mostrar-lhes a eles que sou capaz, e vou mostrar-lhes que sou capaz de fazer melhor e ainda mais do que eles. Claro. Portanto, esta frase para mim é fácil. E nesta medida, aquilo que a certa altura dou por mim, percebi que não tinha uma boa leitura de jogo. Não tinha uma boa leitura de jogo, e essa leitura de jogo precisava de ser melhorada. Então eu achei, bem, tenho que recorrer porque eu não faço nada sozinho. Eu não sou nada de especial, mas se juntar uma série de pessoas à minha volta que tivesse a felicidade, e uma palavra muito neste momento para todos os meus assistentes, todos esses profissionais que me acompanharam, preparadores físicos, fisioterapeutas, treinadores, elementos técnicos, dirigentes, federação, liga, todos esses players que tiveram à minha volta, a nossa equipa, potenciaram que eu fosse melhor. E foi graças a eles que eu fui melhor, porque eu sozinho não chegaria a lado nenhum. Portanto, esta é a minha realidade. E a capacidade de um gestor escolher a sua equipa, rodear-se do melhor e conseguir atingir os resultados, perfeito. E foi isso que eu fiz durante a minha carreira, mas também investindo em si próprio. E ser treinador, nesse caso, eu fui tirar o curso, não era para ser treinador. Tem que ir ao nível 1? Sim, não, foi é o básico. O básico, sim. O básico. Para quê? Inclusive, eu nem sequer concluí, eu só fui ao curso de treinador para ouvir os treinadores a falar de táticas, treino, de perceber. Eu só fui lá fazer isso, porque faltava-me tinha lacuna disso, e eu queria ouvir como é que eles pensavam. Porque o que falta a maior parte das vezes à sociedade é como é que pensa o terceiro, claro. Como é que pensa o próximo, vão pôr nos sapatos dele. Exatamente. As pessoas não fazem isso. Alguém se pôs já no papel do árbitro. Se tivesse um segundo posto no papel do árbitro, se calhar não iria fazer qualquer comentário, conforme vejo muita gente a fazer na televisão, nos próprios estádios, porque ponham-se no meu papel, tentem fazer melhor. Se tentarem, eu dei o meu lugar, venham para cá, está tudo bem. E se as pessoas tivessem esse juízo, não fossem tão egoístas e pusessem-se no papel do próximo, e o mundo está cheio de egoísmo, infelizmente, o mundo seria seguramente melhor. Foi uma carreira bonita? Foi espetacular, está top. Saí com uma cereja em cima do bolo, ainda para mais. Claro. Eu disse assim, não estrago mais, vamos já embora, que está perfeito, porque a seguir a coisa pode ser pior. Assim, vamos já embora. Arthur, e quem é que merece o seu maior agradecimento? À família, não há dúvida. Eu privei-os tantas vezes de estar com eles. Ainda hoje acabo por privar, porque uma pessoa tem o bichinho de competição, tem o bichinho, agora vou para o golfe, que é para me distrair um bocadinho, mas a família foi privada durante muito tempo da minha companhia, e os meus pais, a minha mãe foi muito maltratada, não? Pois foi. E portanto a família claramente e aqueles amigos que me apoiaram desde o início até ao dia de hoje, são essas as pessoas que vêm o meu agradecimento, e as minhas desculpas vão para aqueles que porventura algumas vezes fui injusto, tratei-os mal, não estou a falar de erros, porque eu erros vou continuar a cometer,
cometer, e esses que cometi foi normais, como eu costumo dizer, são erros que acontecem, foram todos cometidos no fruto da condição humana que qualquer um de nós tem, e se puserem nos meus sapatos, conseguirem evitar esses erros, venham para árbitros. Artur, nós no ponto final normalmente pedimos aos jogadores para dizerem o 11 da vida deles. Não vou pedir isso assim, naturalmente, mas vou-lhe pedir que nos possa dizer aqui 3 árbitros que o inspiraram a ser árbitro. Não tanto o inspiraram a ser árbitro, mas que o inspiraram de alguma forma ao longo da sua carreira e que no fundo possa aqui 3 nomear. é pouco, porventura 3 é pouco, mas eu punha nos primeiros 5, meu pai, e depois, para ser 11, não é? Ou se calhar 6, não sei, agora vou ver com os outros que vêm por aí fora, porque depois há uma série de árbitros que eu nunca copiei nenhum em particular, nunca houve nenhum árbitro em particular além do meu pai que fosse uma inspiração verdadeira, porque eu acho que qualquer um deles tinha competências fantásticas, mas não eram para mim o perfeito. Certo. Eu nunca copiei ninguém, eu quis sempre ter a minha própria identidade, a minha própria forma diferente dos outros todos. Tentei construir através de um bocadinho de cada um deles, porque ao fim e ao cabo eu aprendi com muitos deles. Vítor Pereira, nacional, começando por nacional, Vítor Pereira foi um exemplo claro, uma prova bem clara daquilo que era a sua forma de arbitrar. Olegário Bencarença, outra das referências que há em Portugal, que fez um percurso fantástico. O Pedro Proença, uma inspiração também naquilo que foi o seu profissionalismo, a sua forma de ver o jogo. Depois fomos lá para fora, temos um Máximo Bussaca, que tinha umas características únicas de gerir o jogo. Temos o Colina com uma body language, e cada um deles tem uma particularidade. O Colina com a sua body language, com a sua forma de liderar fantástica. Só os olhos arregalados. Eu lembro perfeitamente das primeiras vezes que falei para ele, eu quase não me sei a palavra nenhuma, porque ele está em estado normal a olhar para ti com cara de admirado. E dizer assim, parece que alguma coisa está a passar, até que ele intimida. Das primeiras vezes, lembro perfeitamente, tinha dificuldades de falar com ele, porque parece que estava sempre assustado. O Rossetti, outra das... O Orsato, o meu colega de árbitro, que fez os 2 europeus comigo, começou comigo, o Orsato é engraçado, começou comigo em 2010 como internacional e acabou no mesmo ano que eu. Portanto, fizemos 2 europeus conjuntos, fizemos o Mundial da Rússia em conjunto, portanto, fizemos o Mundial Sub-20 da Nova Zelândia em conjunto, portanto, tivemos vários mundiais, vários europeus em conjunto, com uma liderança fantástica também que tem. Portanto, eu fui buscando cada um desses atributos, de cada um deles, uns fortes fisicamente, outros fortes na liderança, outros fortes na tática. Portanto, e fui tentando compilar desses árbitros todos aquilo que eu achava que era o árbitro perfeito. E pronto, tentei ser eu. Não consegui, certeza absoluta, ser perfeito, mas pronto, tentei. Claro, e o objetivo também era poder destacar alguns desses árbitros. Artur, obrigado. Obrigado.